Quando você se encontra entre a fé e a razão, qual é a sua atitude perante o Senhor? Você decide ouvir o seu coração por achar que o caminho que você quer é o melhor para você? Ou você decide ouvir a voz do Senhor, ainda que não venha a agradar o seu coração? A palavra do Senhor Jesus, no livro de Gênesis, capítulo 22, vai nos mostrar uma história de obediência e fé. É uma história na qual Deus mostra que tudo Ele provê sobre as nossas vidas quando nós o obedecemos e ouvimos a sua voz. Então essa palavra nos diz que o Senhor Ele chama Abraão. E Abraão responde e diz: "Eis-me aqui, Senhor." E o Senhor se volta a Abraão e diz: "Abraão, pegue o teu filho Isaque, a quem tu tanto amas, leve-o à terra de Moriá e sacrifique-o para mim." Então ali, meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que, sem pensar, Abraão ele toma a atitude de pegar seu filho, de preparar tudo para aquela viagem, e eles dois começam a seguir pelo caminho, partindo até a terra de Moriá. E ao chegar à terra de Moriá, a palavra do Senhor vai dizer que, se aproximando do local onde seria feito aquele sacrifício ao Senhor, Isaque ele se vira ao seu pai e diz: "Meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício?" E Abraão, se virando a Isaque, diz: "Meu filho, Deus proverá." Imagine agora o coração de Abraão e Isaque naquele momento. Um homem tão cheio de fé que ele prefere deixar de lado o seu coração, a sua vontade, para seguir a vontade e a ordem do Senhor. E agora imagine o coração de Isaque naquele momento, percebendo que não havia cordeiro, somente ele e o seu pai fariam um sacrifício ao Senhor. Então, naquele momento, talvez Isaque começou a entender a situação. A palavra do Senhor não vai dizer que ele retrucou, que ele reclamou. A palavra do Senhor só vai dizer que ele segue com seu pai obediente, assim como seu pai foi obediente ao Senhor. Então, meus irmãos, no momento em que Abraão ele vai sacrificar o seu filho, ele ouve a voz do Senhor vindo do céu. E Deus dizendo a ele: "Abraão, não estendas a tua mão sobre o teu filho, porque agora eu sei que temes a mim e você não me negou o seu filho, o seu único filho." E ali, meus irmãos, com certeza Isaque levantou, abraçou o seu pai e os dois choraram e com certeza louvaram e engrandeceram o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, meus irmãos, vai dizer que no mesmo lugar onde eles foram provados pelo Senhor, ali o Senhor também entrou com a providência. A palavra do Senhor vai dizer que ali apareceu um cordeiro. Eles pegaram esse cordeiro e ofereceram ao Senhor em sacrifício e agradecimento. Então, meus irmãos, muitas vezes Deus ele vai nos provar para ver até onde nós somos capazes de ir por amor a Ele. Se nós somos capazes de deixar tudo para trás para segui-lo. Se nós somos capazes de deixar a nossa própria vontade, a nossa própria emoção, o nosso próprio coração para seguir o coração do Senhor. Meus irmãos, essa passagem é tão emocionante que Deus ele fala grandemente conosco, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que tudo ele provê para aquele que realmente crê e coloca o seu coração nas mãos dele, porque o nosso coração muitas vezes é enganoso. Se Abraão ele não tivesse obedecido ao Senhor para seguir a sua emoção, o seu coração, Deus ele não teria entrado com a providência e Deus ele não teria se revelado a Abraão e Isaque como se revelou aquele dia. Então é através da minha e da sua obediência que Deus ele vai trabalhar na nossa vida. Tem caminhos que Deus nos dá, mas Ele nos permite fazer as nossas escolhas para ver até onde vai a nossa fé. Se nós somos capazes de deixar o nosso querer para seguir o querer dele. Quantas vezes Deus nos permite passar por situações para ver as nossas reações mediante a elas, por mais que Deus ele já veja o futuro e já saiba o que vai acontecer lá na frente. Deus é tão bom e tão fiel que Ele nos permite escolher o nosso próprio caminho, mas sabendo que as consequências do nosso caminho virão, se não forem segundo o querer e a vontade dEle. Então, independente da situação que você estiver passando, coloque o seu coração, o seu querer, a sua emoção nas mãos do Senhor hoje, para que Ele venha se revelar a você, para que Ele venha mostrar a providência dEle também sobre a sua vida.
O que será que tem impedido você de sacrificar o seu Isaque ao Senhor? Muitas vezes nós nos prendemos a coisas, a bens, a pessoas, e muitas vezes é isso que nos afasta do querer e da vontade do Senhor, da bondade dele. Então que você não venha mais olhar as dificuldades e as circunstâncias, o quanto você ama o seu Isaque, seja lá qual Isaque for na sua vida. Às vezes é a sua vida sentimental, o seu trabalho, seja lá o que for. Quantas vezes nós permitimos, querendo ou até mesmo sem querer, que outras coisas nos tirem do foco? O que será que tem nos aprisionado? O que será que tem tirado a nossa atenção do Senhor, a nossa obediência do Senhor? Então que hoje você venha ouvir essa palavra, guardar na tábua do seu coração e venha deixar que Deus se revele a você através da providência dele na sua vida. E quando você se encontrar entre a fé e a razão, coloque o seu coração nas mãos do Senhor, porque ele vai te mostrar o melhor caminho a seguir. E o melhor caminho é aquele guiado pelas mãos dele. Que Deus abençoe a sua vida e você saia desse vídeo cheio da graça e da presença dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.